Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre filtros em visuais. Nós vamos responder a dúvida do Edu, que postou lá no fórum powerbi.com e nós vamos ajudá-lo. Nós temos aqui um relatório onde nós temos a agenda de treinamentos da Daytab e para responder a dúvida do Edu, ele queria saber exatamente como fazer para que um visual aqui que nós temos de tabela só mostrasse as informações quando o nosso slicer aqui tivesse alguma informação selecionada. Então aqui eu tenho a agenda para todos os treinamentos da Daytab, tanto o treinamento de DAX avançado, M e Power BI. E quando eu selecionar aqui, ele só mostra aquele treinamento selecionado. Então, se eu clicar aqui em Power BI, ele vai mostrar as turmas de Power BI. Se eu clicar aqui em M avançado, ele vai mostrar as turmas de M e assim por diante. Porém, se eu não tiver nada selecionado, eu não posso exibir nenhuma informação aqui. Para que a gente consiga fazer isso, nós vamos filtrar essas informações aqui através de uma medida que nós vamos criar. E essa medida, nós vamos utilizar uma função DAX chamada hasOneValue, que significa literalmente tem um valor. O que essa função faz? Ela verifica se uma determinada coluna está filtrada, se ela tem apenas um valor ali como informação para aquela coluna, ok? Então aqui, nosso modelo de dados é bem simples, eu tenho aqui duas tabelas, uma tabela onde eu tenho aqui a minha dimensão, que são os meus treinamentos, e eu tenho uma tabela fato, que é onde eu tenho as minhas turmas, ok? Se a gente clicar aqui nos nossos dados, vocês vão ver que a minha tabela de treinamento só tem uma coluna com o nome dos 3 treinamentos, e a minha tabela de turmas aqui tem o nome dos treinamentos, ok? E as cidades e datas que irão acontecer. Eu tenho um relacionamento aqui entre elas através da coluna treinamento. E a gente vai fazer, então, o nosso modelo de dados funcionar, ok? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso funcionar, eu tenho aqui um segmentador com a minha tabela, com a minha coluna de treinamento da tabela treinamentos. E eu tenho aqui o meu visual de tabela com as 3 colunas da tabela de turmas, ok? Vamos lá. Quando eu clico aqui, ele já faz o filtro, ele já entende normalmente. O que a gente tem que fazer é, quando não tiver nada, ele conseguir filtrar aqui para não mostrar nada. Então vamos criar a nossa medida. Eu vou clicar aqui em modelagem, nova medida. Vou dar um zoom aqui para você acompanhar comigo. E a nossa medida vai se chamar filtro ativado, ok? E nós vamos fazer um condicional if, que nós vamos verificar se existe um único valor na coluna que nós vamos filtrar, que é a coluna de treinamento. Então vamos lá. If a nossa medida, a nossa função chama hasOneValue, ok? Tem um valor. E a gente tem que formar a nossa tabela. A nossa tabela é a tabela de treinamentos e a coluna treinamento. Então eu quero verificar se tem um único valor nessa coluna. Caso verdadeiro, né, result if true, nós vamos colocar result if true, nós vamos colocar aqui para retornar sim, ok? Caso contrário, caso falso, nós vamos colocar para retornar não. Vou fechar parêntese aqui e nós vamos verificar a nossa medida em funcionamento. Vou dar um Enter, vou remover o zoom aqui e vou colocar um cartão aqui, ó. Nós vamos escolher essa opção aqui de cartão de múltipla linha. Vou colocar ele aqui, ok? E vou puxar aqui a medida que a gente acabou de criar, que é o filtro ativado. Perceba que o resultado foi não, porque eu tenho mais de um valor na minha tabela de treinamento, ok? Quando eu fizer um filtro aqui, o meu contexto de filtro vai ser aplicado a essa tabela e ele vai ter apenas uma única linha ali naquela informação que é o nome do meu treinamento, ok? Então, se eu clicar aqui em linguagem DAX, você vai ver que vai aparecer sim aqui, ok? Qualquer um que eu seleciono aqui, ele vai aparecer sim. Quando eu desmarco, ele aparece não. Próximo passo, então, é utilizar essa medida para que ela mostre a informação aqui para que ele filtre o nosso visual. Então, vou clicar aqui no visual de tabela, vou clicar aqui nas informações de campos e a gente tem aqui filtros de nível visual. Então, como vocês podem ver, vou dar um zoom aqui, a gente vai colocar aqui a nossa medida. Eu vou arrastar aqui a medida filtro ativado para essa área aqui. Perceba que tem que ficar pontilhado, como vocês estão vendo aqui. Quando você soltar, ele vai pedir as informações. A gente tem várias opções de filtro aqui, que a gente vai colocar aqui quando essa opção for, né? Então, a gente vai escolher aqui sim, ele vai filtrar. Só vai mostrar informações quando for sim, ou seja, quando eu tiver alguma informação selecionada. Vou dar um Enter aqui e vocês vão visualizar junto comigo. Vou dar um zoom, vou remover o zoom e perceba que não tem nada sendo mostrado. Por quê? Porque ali só mostra quando a informação é sim. Perceba que o nosso resultado ali é não. Quando eu clico, como aqui é sim, ele mostra aqui o nosso resultado. Legal? Então é basicamente essa a solução da pergunta do Edu. Para a gente poder finalizar esse vídeo curto aí com essa dica simples, eu vou mostrar para vocês alguns problemas que pode acontecer com esse modelo de dados. O que acontece? Se você estiver utilizando uma única tabela, ok? Se eu não tivesse a minha tabela de dimensão aqui, que é a minha tabela de treinamento, e você tivesse colocado aqui, por exemplo, no seu segmentador aqui, a tabela treinamento da sua tabela turmas, perceba que não vai funcionar. Perceba que qualquer informação que você colocar aqui, ele não vai mostrar nada. Por que isso acontece? Basicamente porque a gente criou uma medida filtro ativado aqui
para filtrar quem? Para filtrar a nossa tabela de dimensão, legal? Se eu mudo aqui ainda e coloco aqui, olha, vou em vez de colocar a tabela de fato, eu vou colocar minha tabela de dimensão, que é a tabela de turmas, e coloco o treinamento, se eu der um Enter, tudo vai ser exibido. Quando eu desmarcar, todas as informações vão ser exibidas. Por que que isso acontece? Porque essa minha tabela aqui, essas informações que você vê aqui, por exemplo, de cada treinamento, se a gente pegar, por exemplo, aqui, a turma do Rio de Janeiro, que vai acontecer dia 24 e 25. Eu vou aumentar um pouquinho a coluna aqui para vocês enxergarem. E vou puxar aqui o filtro ativado. Se eu coloco essa informação dentro desse visual, vocês podem perceber, eu vou tirar o gráfico aqui, vou diminuir um pouquinho, vocês podem perceber que ele vai trazer sempre sim, mesmo que eu não tenha nenhuma informação ali. Por quê? Porque essa minha tabela, ela verifica se eu tenho um valor para a coluna turmas treinamento. E para cada linha dessa, eu só tenho um valor de turma, que é exatamente isso aqui, ó, de treinamento, que é exatamente essa coluna. Por isso que ele retorna assim aqui. No meu contexto de filtro, onde eu não tenho nada, se vocês visualizarem aqui, olha, nesse contexto de filtro aqui que vocês estão visualizando, está não. Por quê? Porque aqui, sim, eu não tenho nenhum valor selecionado. Para cada linha dessa, eu só tenho um treinamento selecionado. Então, isso faz com que dê erro. Por isso que é necessário, para esse tipo de solução, você ter tanto a sua tabela fato, quanto a sua tabela dimensão, legal? Tendo a tabela dimensão, você obrigatoriamente vai ter que utilizar essa tabela para fazer o seu Reson Value. Então, vou dar um zoom aqui, nós vamos chamar aqui novamente a nossa tabela de dimensão, ok? Então, se a tabela treinamentos, que é a nossa tabela de dimensão, tiver apenas um valor, a gente vai selecionar, ok? Vai mostrar sim, caso contrário, não. E aqui o nosso segmentador obrigatoriamente tem que utilizar a mesma coluna da nossa medida, que no caso é a coluna treinamento da tabela treinamento. Vou arrastar para cá e aí sim a nossa solução vai funcionar. Quando eu tenho mais de um valor, perceba que ele mostra sim aqui para o filtro ativado. Quando eu clico aqui, ele não mostra nada, já que o meu filtro aqui não foi ativado. Olha, eu vou remover esse filtro só para vocês visualizarem. Vou apagar aqui. Legal? Olha, tá vendo que tem não? Quando eu clico, ó, não, porque não tem nenhum valor selecionado, ok? Se eu clico aqui, os que aparecem mostram sim. Olha lá que legal, tá vendo? Então é isso que a gente está fazendo. Quando a gente utilizar esse visual, a gente está filtrando para a opção sim. Legal? Então, a gente tem as nossas informações. Vou remover aqui, né, a coluna para não aparecer. E agora sim ele vai filtrar para a gente só o que nos interessa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações para você receber novas dicas como essa aí sempre que publicado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.